Olá, amigos do grupo Expansão da Luz. Boa noite, tudo bem? Oi, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Oi, Rosemeire. Rosemary. Oi. Oi, Sérgio, tudo bem? Mari, tudo bom? Tudo bem, Deixa eu você? achar um lugar melhor aqui. Boa noite, Cândida. Boa noite, Eliane. Boa noite, Tata. Aqui tem uma luz ali. Boa noite. Oi, Cândida. Oi, Silvestre. Ali, boa noite. O pessoal entrando. Boa noite, Marco. Legal, vamos ver quem está aí. Tudo bem. Eliana, boa noite. O pessoal tá entrando aí, bacana. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Zezé. Boa noite, Silvestre. Oi, Marco, tudo bem? Ô, Marco, olá. Olá, Cândida, Eliane. Eliane, olá. Estamos chegando. Marcão, é um lindo. Faz tempo, né? Você já gravou tanta coisa, não? Hoje vamos conversar um pouco sobre o Exército da Luz? Vamos, podemos, né? Acho que está na hora de reviver um pouquinho essa história, né? Sim. Então vamos começar? Boa Acho que já tem noite. bastante pessoas, né? Já É tem isso, 11. Eli. Valeu, obrigado. Só tentando. Fala, Mari. Então, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Mariane Fabretti. Eu trabalho com hipnose, com enneagrama e conheço o Sérgio Frug há um tempinho, né? Faz que Há uns um 2 anos, tempinho, né? Mari. O tempo passa, né? E, e é uma pessoa incrível. De, foi um encontro muito bom, né? A gente se encontrou num grupo e até então a gente fez aí muitas coisas juntos, né, Sérgio? Então, Fizemos várias quer se coisas apresentar? juntos. Bom, eu trabalho com astrologia, fundamentalmente, né? Coaching, coisas afins, né? Estudo bastante ciências espirituais, pratico xamanismo, pratico outras técnicas aí também de desenvolvimento humano. Eu estou com mais de 30 anos, né, passando os 35 já, nessa história de acreditar no ser humano, querer compreendê-lo melhor, a mim mesmo, né, e a todos, e me envolver com essa história de como nos tornarmos melhores, como superarmos as nossas questões mais profundas, como caminharmos nesse sentido, né? Então, é isso que eu tenho feito. O Sérgio Frugen conheceu o Expansão da Luz, né? Conheceu o nosso grupo lá num dos eventos, fez uma palestra muito boa também, né? Fiz E também, tive essa oportunidade, frequentei vários encontros lá, né? Muito bom, sempre nesse nessa vibe de vocês, é bem bacana. Fiquei muito honrado também, né, de estar ser convidado aqui para estar conversando com você, com
com essa turma toda, né? Ariadne, a Joyce, Adriano. Então, é muito legal, né? Todos lá, né? E, Sérgio, você tem olhado o mapa do mundo, a situação que está acontecendo? Como está astrologicamente? O que você tem para nos Eu tenho falar? olhado isso mais do que tudo, sabe? Quer dizer, atualmente eu já olhei, né? Porque até você sabe que aquela história dos exércitos, tudo, foi inspirado, que depois a gente vai falar um pouco, né? Para não ficar assim no ar, o que é o exército. Isso começou há uns 3 anos e meio atrás, quando eu me dei conta dessa configuração astrológica desse ano de 2020. Então, de lá para cá, eu resolvi assim me dedicar, dar palestras, assim, eu recebi muitas informações intuitivas, assim, sobre esse assunto, né? E eu fiquei muito ligado nisso. Esses últimos anos, eu dei muitas palestras comentando a importância de 2020, né? A astrologia também precisa ser um pouco melhor entendida, né? Porque a astrologia não é uma coisa assim de prever eventos exatamente, embora a gente tenha um astrólogo que eu respeito muito, trabalho com técnicas dele, chamado Boris Christoph, um uruguaio, que ele, em 2016, ele previu claramente, ele falou na pandemia, né? Em 2020. Então, a gente, olhando para o mapa de 2020, a gente sabia que uma transformação inédita ia ter lugar nessa época. Porque a Você tinha uma configuração... ideia de o que seria? Como é que é? Não entendi. Tinha uma ideia do que podia. Vocês E- tinham alguma ideia de que poderia ser um vírus? Ou isso foi difícil Não, enxergar? não. É claro que hoje, quando a gente vê, né, o que aconteceu e começa a olhar o mapa, fala, isso aqui poderia ter sugerido que era um vírus, isso aqui poderia. Mas isso depois que acontece, né? É muito fácil. Mas eu também, eu não me ligo realmente, nem nos mapas pessoais, nem nos mapas mundiais como esse, é, eu não me ligo em querer descobrir o que vai acontecer. Eu procuro entender qual é o processo que está em andamento, né? Então, eu já venho há bastante tempo trabalhando com a ideia de nova era, né? De novo tempo, de uma nova maneira da humanidade se comportar, se relacionar e se estruturar. E esse mapa é muito claro que nós iríamos passar por uma transformação inédita na nossa estrutura social, nas instituições sociais, toda a parte de estrutura. E que é o que está acontecendo, e não é de hoje, isso já vem acontecendo, né? Mas a gente vai chegando cada vez mais num pico, e essa pandemia mostra, né, esse divisor de águas agora, justamente para o ser humano, para nós todos, a partir de um recolhimento. O mapa, principalmente o mapa tirado aqui para a região do Brasil, tirado para Brasília, ele demonstra, assim, uma força muito grande de recolhimento mesmo, né? Então, era uma coisa assim também que, se eu fosse olhar por esse aspecto, eu não conseguiria entender como que... Eu nunca vi um mapa desse mesmo, que a coisa possa se concentrar tanto na área do recolhimento e se concentrar no objetivo da reestruturação social, né? Principalmente voltado para as instituições sociais. Então, Você falava esse, muito que eram 3 planetas que está em 2020, então, na né? verdade tinha mais, né? 3 principalmente, que é Plutão, Saturno e Júpiter, mas nesse momento que eu considero o mais importante, que foi no dia 20 de março, bem quando começou o isolamento, né? Bem próximo,
e no dia 20 de março, que é o ano novo astrológico, né? É o equinócio aqui de outono para nós, e tinha uma marca ali também, estava Marte, a Lua tinha recém saído, entrou Marte, então a Lua estava muito perto dali também. Então, além dos planetas de Plutão representando a galáxia, Plutão é um planeta transpessoal, um planeta que representa a galáxia e que representa o estado de transformação, e que eu também estou chamando mais de regeneração nesse momento. Né? Mais do que falar em transformação, eu estou preferindo falar em regeneração. Acho que esse que é o conceito que Plutão traz da galáxia para nós, traz lá do Sol central da galáxia para nós, e ele foi descoberto em 1930, de lá até aqui ele tem trabalhado muito em termos de reestruturação em diversas áreas. Nesse momento, ele está voltado totalmente para as instituições sociais, que é fácil de ver, né? E depois, Júpiter e Saturno, eles são planetas sociais, são planetas que regem as atitudes sociais da coletividade humana, vamos dizer assim, né? Cada um tem a sua qualidade e eles trabalham para que esse movimento social funcione. Então, eles também estavam lá colaborando. Quando chega nesse momento, que eu considero o mais crucial, e até quero falar de um companheiro de vocês aí, o Newton Schultz, né? Porque ele, na verdade, foi quem me inspirou 3, 4 anos atrás. Foi vendo um vídeo dele que eu me dei conta do que iria acontecer, né? Então, quero dar esse crédito para ele, já também companheiro de vocês, né? Mas ali me impressionou muito, porque quando ele alertou para isso, eu fui estudar os mapas, fui ver os mapas. Eu não tinha me tocado disso. Nunca trabalho assim com 3, 4 anos de antecedência, nada. Mas ele sim, né? Então ele trabalhou. E ele falou no vídeo, daqui a pouco os astrólogos vão começar a falar disso, não sei o quê, vão falar muito disso, não sei o quê. E foi o que aconteceu. Quer dizer, na verdade, os astrólogos nem se atreveram muito a falar, sabe? Eu até estranhei pouco que os astrólogos falaram de tudo isso, porque foi realmente... acho que todo mundo ficou meio estarrecido com isso, porque a gente, na astrologia, sempre procura muito significado em eventos passados, né? Como Plutão foi descoberto em 1930, não tem muitos eventos passados relativos a ele, né? Então, a gente pode descobrir até alguma coisa de antes dele ser descoberto, mas aí não está na consciência humana. Enfim, aí já estamos entrando muito em parte técnica. Na verdade, nós precisamos ter essa passagem. Essa passagem é indicativa muito fortemente de recolhimento. Isso é fácil de entender, porque nós criamos uma sociedade que, nesse momento, só quer crescer, só quer crescer, só quer crescer, e não é possível, né? Num planeta como a Terra, que é um planeta de polaridade, os polos precisam se inverter. Então, expansão e recolhimento, como bem diz o Tao, né? Como os orientais conhecem bem isso, nós ocidentais temos uma mania de querer nos expandir cada vez mais sem a necessária reposição, né? Sem a necessária regeneração das nossas energias, né? Então, a Sandra está perguntando se isso vai se prolongar por todo 2020. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Então, vou aproveitar, né, isso para falar mais ou menos de como eu estou vendo isso daí. Eu acho que 2020 está completamente comprometido, né? Ainda que hajam aberturas, elas serão lentas. Então, 2020 está completamente comprometido, na minha visão. Mas o que eu vejo é que nós tivemos um ápice, mais ou menos no mês de abril, nós tivemos
chegamos num pico realmente da energia cósmica que eu estou falando. Eu não estou falando do pico da pandemia, estou falando da energia cósmica que se reflete na pandemia. Então, não é a mesma coisa, mas é a causa, né? Então, esse pico foi em abril e esse pico vai flutuar altos e baixos até novembro. Esse pico vai flutuar. Esse é o mais alto. A partir de novembro, ele vai começar, se não me engano, 11 ou 15 de novembro, ele vai começar a diminuir essa energia, né, e já começar a ingressar noutro tipo de energia. Aí nós vamos ter um fato muito auspicioso, e as coincidências são muito grandes, né? São muito grandes mesmo, que vai acontecer bem no solstício de verão aqui para nós, de inverno no norte, que é dia 21 de dezembro, né? Nas vésperas do Natal. Então, vai haver um encontro entre os planetas sociais, Júpiter e Saturno, exatamente no primeiro grau do signo de Aquário, que representa essa nova era. Então, nós temos aí no final desse ano um grande portal se abrindo para esse novo tempo. Mas nós estamos falando de humanidade como um todo, de toda a coletividade humana, isso é uma coisa que é mais ou menos lenta. O que a gente pode dizer realmente desse processo, que é um processo regenerativo da nossa coletividade humana. Então, ele não é um processo destrutivo. Outra coisa que a gente pode falar é que nunca, na história conhecida da humanidade, houve um retrocesso. Nem nos tempos bíblicos, nem nos tempos históricos que são reconhecidos, nunca houve um retrocesso na história da humanidade. Nunca houve. Sempre. Nós já passamos por Inquisição, que durou séculos, vários séculos, existem controvérsias, fala em 300, mas se fala também em 600, que até o século XIX aqui no Brasil tinha Inquisição, e se falar dos imperadores romanos, Nero, e mais para trás também, um monte de guerras, de sangue, de tudo isso, que culminou com a descoberta de Plutão em 1930, que se referiu às duas grandes guerras, né? E principalmente responsável pela bomba atômica. Como o Plutão rege o infinitamente pequeno, que são os átomos, também rege os vírus, né? Então, por isso, poderia ter sido... Mas só uma pessoa eu ouvi falar, dentre todos os astrólogos que a gente conhece, que a gente relaciona, né, se não diretamente, indiretamente, só esse astrólogo uruguaio que falou na pandemia. Mas, de qualquer forma, isso está na história da humanidade como uma necessidade de recuperação de um caminho que possa ter a característica de salvar a própria humanidade e de salvar a nossa casa, que é esse planeta, né? Então, são coisas que todo mundo sabe, não tem nenhuma novidade. As novidades é o que a televisão fala, sabe? E com isso a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. A Marta está falando que agora parece que nos é sugerido um certo modo de involução. Melhor do que revolução, porque revolução nós já fizemos várias, e nenhuma delas surtiu o efeito que poderia ter originado essa ideia da revolução, inspirado na revolução, né? Então, não é pelo caminho das revoluções, né? Então, a involução é uma passagem que vai compensar isso, gostei desse termo, que vai passar, que essa involução vai procurar resgatar a verdade dentro de nós para que a gente possa abrir os braços para um novo momento, né?
porque não adianta só a gente socorrer quem está sofrendo, né? Então, isso satisfaz muita gente. E é legal, sem dúvida nenhuma. Quem vai criticar quem está socorrendo, né? De jeito nenhum. Mas a cultura de socorrer é que é o problema também. Nós vivemos numa cultura que, se acontece alguma coisa, vamos lá, Mariana, né? Tua xará lá, a cidade, quase xará, né? Então, vamos socorrer, vamos socorrer, vamos socorrer, está todo mundo socorrendo agora. Precisa, mas precisamos mudar essa cultura. Né? Nós não podemos nos satisfazer com socorrer. Nós temos que criar o novo tempo. E aí que entra os exércitos. Né? Os exércitos é uma inspiração que a gente chamou de exércitos. Algumas pessoas reclamaram, porque exército parece militar, e militar é ruim. Militar não é ruim. Ruim é quem comanda o militar se vai para o lugar ruim. Se o militar vai para o lugar bom, ele vai para o lugar bom. Não é porque é militar que é ruim. Né? Precisa ver qual é a atitude que o militar está tomando, como de todos nós. Né? Então, não é questão de militar, mas me veio como exércitos mesmo. Né? Até outro dia, numa live também, a gente começou a chamar de campo. Então, também pode ser entendido como campo, é um termo mais moderno, né? E mais quanticamente inteligível. Né? Então, 4 campos, aquilo que eu chamei de 4 exércitos, relativos aos 4 elementos, terra, fogo, ar e água. Né? E isso significa o quê? Os 4 elementos, eles são a origem de tudo, de que é material no planeta. Né? Então, quando eles se unem adequadamente, eles vão criar esse 5º elemento, que seria a origem cósmica de tudo. Né? Então, eles precisam se harmonizar aqui para criar esse salto quântico, que é o 5º elemento. Ou 5ª dimensão, nós podemos chamar hoje. Né? Então, tudo isso está relacionado. Né? E tudo isso é quântico. E é por esse paradigma que nós buscamos equilibrar os 4 elementos para, com isso, a humanidade tem essa obrigação. Não adianta, isso está no livre-arbítrio da humanidade. Fala. A Adriana está perguntando aqui será que estamos preparados para o novo tempo? O que você acha? Se nós não tivéssemos preparado, não tinha chegado, e já chegou. Né? A questão é que nós não tomamos essa atitude até hoje. Agora, vamos ver. Né? Muitas pessoas se comunicam comigo pelas redes, tudo, ou até pessoalmente, que assistiram minhas palestras, eles vieram reconhecer que eu falo de 2020 desde de 2017, que eu falo de 2020. Não quero gabar, até te falei, quem eu vi, onde eu vi isso foi no Newton Schultz, eu não inventei, nem eu que descobri, mas quando eu vi, eu falei, eu vou falar disso, porque isso é super... Voltou. Estamos lidando com as nossas sombras, e como lidar com isso, né? E quem a Adriana falando, né? Sim. Então, oi, Mafê, bem-vinda. Enfim, aí é uma questão que nós estamos diante disso. Então, vamos lembrar, eu estudo a Bíblia, eu estudo a Torá, não com um aspecto religioso mesmo. Né? Para mim, a religião é espiritualidade, é pan-religião, não é uma coisa de dividir em setores. Mas nós estamos muito ligados, o nosso inconsciente está muito ligado nessa história de 5.000 anos, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa sequência. Para mim, é tudo uma sequência só mesmo, né? Mudou o testamento, mudou um pouco a história, mudou de pai para filho, né? E agora está na hora de mudar para Espírito Santo. Mas isso é outra história. O que eu quero falar é que isso lembra a travessia do Mar Vermelho com Moisés, né? E tem a ver com o Espírito Santo também, porque ali era a época do pai, tinha um líder, que era Moisés, né? Que dirigia o povo
para uma encruzilhada. Nesse sentido cabalista, o faraó representava a nossa sombra. Então, Sim, nós estávamos abandonando a nossa sombra. O faraó simbolizava a nossa sombra. Né? Então, para a gente se purificar dessa sombra, a gente precisava atravessar o Mar Vermelho. E é isso que está na frente da gente, Adriana. A gente está na frente do Mar Vermelho. Só que agora não tem Moisés. Fala-se no Messias. O Messias não é mais como Moisés, nem como Cristo, que é o Filho. Né? Moisés era um pai para aquele povo, era a época do pai. Cristo trabalhou como o Filho, trabalhou trazendo a mensagem do Pai. Ele não procurou liderar, ele trouxe mensagem. Depois é que fizeram dele o que fizeram, mas ele trouxe uma mensagem do Pai. Meu Pai, pá, pá, pá. Né? Hoje nós estamos no Espírito Santo. Nessa mudança, agora, nós estamos saindo do tempo do Filho, entrando no tempo do Espírito Santo. Isso é uma alegoria, tá certo? Eu não estou querendo entrar em nenhuma teologia da coisa, mas é uma alegoria que é perfeitamente compreensível e possível de ajudar a entender o processo. Então, nós estamos diante do Mar Vermelho, só que o nosso Moisés, ou o nosso Messias, ele está dividido entre todos nós. É o Espírito Santo que está inspirando a todos nós. Então, tem uns que estão na frente, expandindo a luz, né, Mãe? sim, Expandindo a luz para que todos possam vir. Mas tudo tem que ser visando todos. Não tem mais, não dá para esperar mais. Nossos gurus políticos, pelo amor de Deus, nessa área eu nem entro. Nossos gurus espiritualistas também andaram mostrando que não eram tudo isso, né? Em muitas linhas de espiritualistas, os grandes gurus começaram a mostrar que não eram tudo isso. Veja, tudo isso é Plutão, tudo isso é transformação, regeneração. Acabou o tempo, né, do superstar. Né? Tem aquela peça, Jesus Cristo, né? Acabou o tempo do superstar. Agora, nós precisamos adquirir esse senso de coletividade para atravessar esse mar. Esse mar está na frente da gente. Nós estamos aqui na frente dele, atravessando essa pandemia. Né? Então, essa pandemia já é esse mar? Provavelmente já é. Mas nós precisamos ver como é que nós vamos chegar do outro lado. Porque, infelizmente, na Bíblia também, na Torá, o povo chegou do outro lado e cometeu também uma série de besteiras. Né? A evolução é espiral. Cada vez é uma, sabe? A gente está hoje de uma forma figurada, porque eu não quero fazer essas afirmações como se eu soubesse de tudo, nada. Apenas eu uso isso para explicar. Para mim, satisfaz essas explicações. Eu não quero me arrogar de nada. Mas nós estamos num elo da espiral, né? Numa espira acima daquela que foi no deserto, que foi a passagem do Mar Vermelho e tudo isso. Então, hoje nós vamos passar de uma outra forma. Nós já conversando coletivamente, sabe? A gente recebeu essa pandemia, mas recebeu as redes sociais, o Zoom, o WhatsApp, todas essas possibilidades de comunicação entre nós, como nós estamos usando aqui agora. Para quê? Para que isso se espalhe por todos. Hoje em dia, todos os conhecimentos estão à nossa disposição nos meios eletrônicos. Todos. E até agora você precisava entrar no Google, no YouTube, sei lá, para estudar alguma coisa. Agora chega convite para você todos os dias de 1000 lives falando sobre o que você imaginar. Então, pessoas que estavam com esse conhecimento guardado, estão colocando tudo isso para fora. Ninguém está cobrando nada, não tem como cobrar, oferecido. Então, veja a luz desse momento. Né? Então, eu respondo assim, vai dar certo.
Agora, que vai ter Ah, perda, baixa no caminho, vai ter gente que vai ter baixa, porque tem gente que vai resistir muito, né? Sérgio, a Rose perguntou antes da Adriana, Oi, você falou do Joana, cuidado. fala, fala. Oi. Você falou do cuidado com a TV. Qual seria em relação só notícias ruins? A Rose perguntou. Como é que é? O que seria de notícias ruins? Ah, você falou do cuidado com a TV. Qual Ah, seria sim, em relação só é. notícias ruins? Primeiro, aí é uma questão minha pessoal. Para mim, a maioria é fake. Mesmo quando a pessoa já tem a maior boa intenção. Mas isso aí movimenta a mídia, movimenta uma série de coisas, movimenta a política, movimenta... todo mundo quer tirar uma casquinha disso. Todas as pessoas que ficam na evidência querem tirar casquinha dessas coisas, sabe? Querem mostrar certas coisas, né? Os governantes, os que estão aí, os ministros e a própria mídia em si, todo mundo aproveitando esse momento, né, para fazer. É muita onda, muita marola, né? E não é marola, é onda, quase tsunami. Então eu prefiro me preservar. E, assim, nós estamos nisso. Não se pode negar que nós estamos nisso. Nós temos cuidados a tomar. Não se pode negar que temos cuidados a tomar. Sabemos mais ou menos quais são. Não precisa também entrar nos exageros. Nós temos bom senso. Nós temos que usar o nosso discernimento. Tem coisas que são absurdas e que se coloca aí. Então, se falar que se você andar de quatro a vida inteira, você não pega o vírus, todo mundo vai estar andando de quatro a vida inteira e não vai pegar o vírus. Então, vamos ter discernimento, porque nós vamos precisar desse discernimento daqui para frente. Nesse novo tempo, entre esquerda e direita, existe o discernimento. Então, é Sérgio, nesse momento. Fala. no mapa astrológico mostra alguma outra situação difícil que o planeta pode passar, ou o Brasil, depois dessa pandemia? Depois dessa, não tão cedo, não tem. Inclusive, esse astrólogo mestre, meu mestre pessoal, assim, apesar de eu não ter muito contato com ele, ele teve no Brasil mais ou menos recentemente, mas ele morreu depois dessa. Ele também hoje ele não está podendo explicar como que ele chegou. Mas tem um pequeno vídeo de alguns minutos onde ele fala isso numa entrevista de televisão. E a pessoa que estava entrevistando não deu bola e só queria saber o que ia acontecer aquele ano no Uruguai. Ah, mas 2016 no Uruguai, não sei o quê, como que vai ser. E ele querendo mostrar, ele tinha os gráficos, tinha umas coisas, né? E ela, coitada, ela estava lá, cumprindo a pauta dela e querendo saber o que ia acontecer em 2016 e 2020 demora. Mas ele mostrou um gráfico, ele conseguiu mostrar um gráfico, assim, deixa eu pôr minha mão aqui. Nesse gráfico tinha tipo um eletrocardiograma astrológico. Existem muitas maneiras de se levantar esse gráfico, depende do que você coloca como do astrólogo. E ele tinha um gráfico do século de 2000 a 2100, o gráfico. E é como um eletrocardiograma, assim, né? Então, o século inteiro estava normal o eletrocardiograma. 2020 fazia isso, ó. Fazia isso o gráfico para baixo, assim, esse recolhimento no gráfico. Então, ele entendeu isso dessa forma, mas foi só 2020, depois o gráfico entra no normal de novo. Só que nós precisamos ter muita responsabilidade para sair disso com um espírito mais amplo, menos egoísta, porque não tem mais essa coisa de só para mim. Nós só conseguimos atravessar esse mar vermelho
se for com espírito coletivo, né? Não tem nada de tirar de um para dar para o outro, não tem nada disso. Tem espírito coletivo, é vibracional, é quântico, não é material, é quântico. Então, isso dentro da gente vibrar esse espírito coletivo. É isso que nós precisamos. E uma coisa que eu gostaria de falar, só antes de você falar, bem rapidinho, que é o seguinte: não é hora de lutar, é hora de fluir. Lutar, você ia lutar se o exército do faraó te pegasse, ia lutar com a sua própria sombra. Mas, na Bíblia, o exército do faraó não pega, e você atravessa o rio. Então, nós temos que fluir para outra margem, e não lutar contra nada, e deixar para trás as casas, o gado, tudo que ficou do povo de Israel, na Bíblia, no Egito, ficou na sombra, ficou para a sombra. Não adianta eu querer ir lá pescar nada de volta. Isso é muito importante. O que interessa é a luz que está do outro lado, né? Então, por isso, a expansão da luz. E essa luz que nós temos que seguir juntos, né? Como se fosse uma grande estrela de Belém agora, e quem está fazendo esse papel é Plutão. A Marta perguntou qual era o nome do seu mestre. O que eu citei agora, né, o astrólogo que eu citei agora, eu já falei antes, olha o nome dele, Boris Christoph. Quer dizer, o único cara astrólogo que previu, teve uma cabalista, Karen Berg, cabalista de Nova York, que no Ano Novo Judaico, em setembro passado, chegou muito perto, tem um vídeo dela aí também, chegou muito perto. E teve também essas videntes aqui no Brasil, eu vi uma falando bem interessante também, e já faz alguns anos, se referindo a 2020. Então, teve alguns inspirados. Boris Christoph, dentro da astrologia, que eu tenha conhecimento, e provavelmente não deve ter outro, né? Foi o único que chegou a comunicar essa visão, né? E é interessante a coincidência que ele tem o nome de Cristo no nome dele e que ele está na América Latina, que ele está na América do Sul, que ele está num lugar que tende a ser o grande palco da nova era. Sérgio, você na sua chácara, no seu sítio, você teve essa visão do exército do novo tempo. Você quer comentar alguma coisa mais? Você já comentou no começo. Agora é hora do exército começar a se unir, a começar a fazer algo, ou temos que esperar passar essa quarentena? Qual é o nosso papel agora dos exércitos? Não, é agora, nós estamos nos unindo agora, pelas lives que a gente escolhe de assistir, né? Pelos eventos aí via Zoom que a gente escolhe de entrar, aqui pelos convites que a gente faz e aceita, e participa e assiste as lives que estão acontecendo aqui, no YouTube, no Face. Então, tudo isso, as escolhas, né? Se nós temos um pouquinho de tempo, eu vou falar rapidamente das 4 linhas que definem os exércitos, né? Então, a primeira linha é de terra. Essa linha de terra ela é responsável pela estrutura física e subsistência no planeta, né? Sustentabilidade. Então, todas as pessoas que estão envolvidas com essa sustentabilidade do planeta, elas se unem nesse exército. E aí então, eu digo que estão os permacultores e os bioconstrutores. Ou seja, aqueles que estão criando um novo sistema agroecológico e um novo sistema sustentável, regenerativo de vida material, física, né? De moradia, de alimentação, de agricultura no planeta.
Então, a essas pessoas cabem, né, garantir a estrutura material e a sustentabilidade no planeta. Nesse primeiro momento, tem que ser regenerativa, porque nós precisamos regenerar todas essas culturas anti-natureza que existem, porque nós temos que resgatar a natureza, nós somos natureza. Essa mecanização do ser humano chega um dia que acaba com o próprio ser humano, né? E já está acabando, né? Tem muitas doenças que são fruto disso, não dá para entrar em todos esses detalhes. Então, esses são o que eu chamo de exército ou campo da terra, né? São as pessoas que estão envolvidas com as agroflorestas, estão aprendendo, e são inúmeras essas pessoas, são inúmeras. Eu praticamente já me envolvi bastante com todos esses exércitos, né, que estejam ao meu alcance, ao meu redor. Eu sou geminiano, eu vou onde está o alcance da minha mão, mas eu sou um cara comunicador, porque Gêmeos tem esse dom e essa missão de comunicar essas coisas. Por isso, eu recebo e comunico. O segundo de água, o campo de água, o exército de água, ele está congregando os terapeutas e educadores, né? Como você lembra, como nós somos, né? E além de outras coisas, porque também somos outras coisas, você também é uma grande artista, e aí vai estar também chegando nesse seu lado. Mas esse campo da água é um campo que reúne, então, terapeutas e educadores, né? Esses são responsáveis pela saúde do processo, né? Eles são os responsáveis para que a gente... Então, quando a gente tem uma boa educação, a gente não vai nem precisar do terapeuta, a gente já vai aprender como cuidar da gente mesmo e como nos levar a bom termo, né? Então, a nova medicina, a medicina do futuro, como tem sido chamado ultimamente, né? Então, tem um aspecto super quântico, você sabe muito bem disso, você está mais do que envolvida com isso, né? Tem um aspecto super quântico, é super rápido, super imediato, e isso vai ser realmente, além de tudo, o que vai regenerar mais a todos nós são essas medicinas quânticas, né? Tudo que é vibracional, desde uma acupuntura que já existe há milênios, né? Até as grandes barras de axis aí que você domina tanto e que estão fazendo milagres, né? Acabando com as crenças antigas, sem a gente nem se dar conta de que crença era, que tinha na minha cabeça, que fluiu, que foi embora, e eu nem sei, nem quero saber, eu já estou sem ela, né? Então, esse movimento está acontecendo, eu falo como paciente disso, né? Porque recebendo as barras, eu senti muito claramente esse efeito, e muitos outros que estão no mesmo nível ou para frente, tudo que é vibracional. Então, e a educação nova, né? Que é uma educação que não é de impor alguma coisa ao outro, mas sim de permitir que o outro seja o que é. Então, pastorear o outro, né? O mundo nasceu com pastores, tanto aqui como no Oriente, no Ocidente, tudo. Foi pastoreando as cabras, os camelos, as ovelhas, tudo. Então, o educador é um pastor que permite que o educando se autoeduque a partir dos próprios relacionamentos dele aí, e o educador é um que fica ali para garantir que tudo corra bem e solucionar qualquer dúvida, qualquer questão. Então, não é mais aquele que vem com matéria para dar, com lei de diretrizes e bases, sei lá o quê, com o currículo do ano que tem que ser dado, que não sei o quê, que tal. Né? Tudo isso é intelectual e não é sensível, não tem alma. Né? Então, essa nova educação e essa nova terapêutica, ela está baseada em duas coisas, eu tenho colocado tudo em duas palavras, né? Duas coisas muito simples, ritmo e equilíbrio. Sabe? Eu vejo isso como ovo de Colombo, não sou eu que invento essas coisas, eu capto e dou a minha ajeitada, né? Isso vem muito da antroposofia.
Ritmo e equilíbrio. Duas palavrinhas que, para mim, é um grande ovo de Colombo, porque quem tem ritmo e tem equilíbrio tem saúde. Agora, dentro dessa vida estressante que nós vivemos aqui nesse planeta até agora, como ter ritmo, como ter equilíbrio, né? Então, mesmo agora, essa falta de ritmo ainda reverbera dentro da gente, por isso a gente tem dificuldade na pandemia, porque devíamos aproveitar esse tempo sabático e fazer o nosso Shabat, sempre fazer o nosso sábado, né? Então, mas muitos de nós, com o tempo, estão entrando nisso, né? Quer falar? Você falou do exército de água, exército de terra. A gente tem 10 minutos, acho que em menos de 10 minutos você falou já do ar? Então, nós temos 10 minutos, é isso? Então, rapidamente vou Tá. falar. Hã? Então, continua falando, que a gente tem pouco tempo, que ele pode fechar a qualquer momento. Então, Tá, vou falar rapidinho. Do ar são os administradores e os comunicadores, tá? Que têm uma nova visão. Então, basicamente, a função deles, veja, só isso já é a diferença, é administrar para congregar. Não é administrar para vencer, para ganhar, para lucrar, para derrubar o outro, para garantir, para crescer. Não. É administrar para congregar. Então, isso está cheio de teorias novas. Teoria U, a economia Donut, está cheio disso novo, né? O pessoal sistêmico, Maturana, tá cheio de Frederic Laloux, tá cheio de gente trabalhando isso, pauleira, abrindo caminhos, assim como as terapias quânticas estão abrindo caminhos, assim como a permacultura está abrindo caminho na Terra. Finalmente, fogo, vocês, os artistas e artesãos, aqueles que fazem a conexão com o futuro, com o céu, que trazem a inspiração e o estímulo. Então, o artista do campo ou do exército de fogo, ele não é aquele artista que vai juntar 10 mil pessoas no Maracanã, 100 mil, 200 mil, 2 milhões de pessoas no Rock in Rio. Não é isso, fora lá na Europa, fora não sei onde e tal. Não é isso, nem eles aguentam essa energia, porque eles morrem, eles se drogam, eles se matam, eles se desestruturam, nem eles aguentam, né? Então, eles são dependentes das gravadoras, né? Quem viu o filme do Freddie Mercury viu isso daí muito claramente, né? Quase a maioria deve ter visto, porque é muito significativo. E o Queen é uma banda que tocou o coração de todos nós. Então, esse tocar o coração é o dom do artista que realmente traz uma mensagem que se transforme em ação positiva. Todos nós precisamos de propósito evolutivo. Lembra da espiral? Nós não podemos ter um propósito aqui, para mim. Nós temos que ter sempre esse propósito evolutivo, né? E nesse propósito evolutivo, o Espírito Santo se une nessa força, nós atravessamos qualquer pandemia, qualquer mar vermelho, amarelo, azul, preto, o que for, e nós chegamos lá. Nós estamos nesse caminho, não há nada a temer, há muito a fazer nessa involução que nós estamos passando, como disse a nossa amiga aí. O que a Mafê falou? Ai, que alívio escutar isso sobre os artistas. Grande Mafê, você é uma grande artista, né? Seja essa artista. Traga esse dom de Deus para todos nós nos unirmos e confiarmos na vida, confiarmos no futuro e seguirmos. Nós não temos que olhar para o que está ruim, nós temos que fazer ficar bom. Fala, querida. Antes ela perguntou se algo a dizer sobre eclipses que vão ocorrer em julho. Alguma dica para a gente passar por eles? Então, isso daí vai ser palco de uma live de sexta-feira, no Facebook, né, do Escolas Vivas no Facebook, né, também tem Escolas Vivas aqui, que são 4 astrólogos, eu me incluo com um deles, então eu não vou dar uma palhinha agora, eu vou convidar a todos para entrarem sexta-feira às 19h30
vai ter uma live com os 4 astrólogos no Facebook, da Escolas Vivas, ou Escolas Vivas de Saberes, mas eu acho que está como Escolas Vivas, né? E então convido a todos para entrar lá, porque a história, o nome da live são os 3 eclipses, tá? Então nós vamos fazer essa live, 4 opiniões sobre os 3 eclipses. Eu vou deixar isso aí para sexta-feira. Muito bom. Ah, o Marco lembrou Nanã, né? Como que era o cantor? Cadê ele? É que está cortando um pouquinho, Nanã, lembrou do quê? lembra dele? Do aquele cantor, o Nanã, que a gente assistiu, que você nos levou lá para conhecer, que ele cantou músicas maravilhosas. Ah, o Nanã, né? Aquele que canta que eu quero morar numa casinha feita à mão, né? Ele tem esse reggae, quero morar numa casinha feita à mão. E é isso é o espírito da coisa, né? E assim, né, assim como tem os permacultores, né, como tem os administradores novos que eu estou falando, sistêmicos, que eu citei vários nomes aí, os terapeutas, que vêm desde Freud, só que tem que evoluir, não adianta ficar no Freud hoje. A evolução é muito rápida. Aliás, a série Freud é bárbara para todo terapeuta assistir, é fantástica, para a gente entender mais também sobre essa coisa da hipnose coletiva, sabe? Principalmente isso, né? Muitas coisas, tudo ali foi fantástico, né? A criatividade de quem inventou aquilo é fantástica, mas o que mais me marcou foi a hipnose, porque nós estamos vivendo muito situações de hipnose coletiva. Então, vamos nos libertar de tudo isso e propósito evolutivo para todos nós, né? E esses músicos, os músicos de rezo, né? Leal Carvalho, entra no Spotify, Leal Carvalho, Alê de Maria, né? Tem inúmeros aí que eu não quero falar mais porque eu não vou lembrar de todos, mas são né, como o Nanã, são músicos fantásticos que estão trazendo, então eu convivi bastante com eles, e essa história dos exércitos vem da minha convivência. Convivi com os terapeutas a maior parte da minha vida, porque me considero nesses 35 anos, e depois os educadores eu tive oportunidade de me aproximar através da minha filha, que também trouxe o meu encontro com os permacultores maravilhosos, sabe? Os artistas chegam com violão, os permacultores chegam com a enxada, cara. Eles amam a enxada, eles levam a própria deles para fazer um workshop de permacultura, que é uma maneira inovadora de cultivar o planeta e encher de alimento o planeta dentro de uma agricultura familiar, mas tudo isso precisa ser coletividade. Não dá para você morar em apartamento, quadradinho, que é nem os quadradinhos que nós estamos aqui, e fazer permacultura. Nós temos que depender do supermercado, né? Mas nós não precisamos disso. Ou seja, nós precisamos de um equilíbrio entre a indústria e a natureza. É isso que nós precisamos. Nós não queremos jogar fora a indústria, a tecnologia, nada disso. Ritmo e equilíbrio entre uma coisa e outra. Isso está absolutamente claro quais são os objetivos que nós temos. Não temos que nos posicionar contra nada, nem a favor de nada. Nós temos que fluir para tudo que nós queremos. Ritmo e equilíbrio salva tudo. Né? Inspiração, estímulo, né? Congregação, não é? Sustentabilidade, espírito regenerativo, espírito coletivo. Os dados estão aí mais do que suficientes para a gente juntar. E eu tenho certeza, e tenho sentido que, como foi a tua pergunta, que agora, nessa pandemia, nós estamos encontrando esses afluentes
para os lugares, sabe? Você vê quais são as lives que você escolhe, entende? De assistir, e você percebe qual desses campos, qual desses exércitos você está. Mesmo que você tenha outra profissão, veja aquilo que te chama a atenção. Você vai saber em qual desses 4 você está, né? É Isso. isso aí. O Marco está falando que ele chega com a câmera, né, para registrar os novos tempos, né? Então o Marco gravou vários vídeos de você explicando sobre os novos tempos, sobre os exércitos, né? Quem quiser saber mais, né? Temos Então, aí vídeos falando de cada exército, certo? Então, acho é, que está encerrando, né? Está terminando a live. E antes que ela saia sozinha, encerra sozinha, vamos despedir. Uma imensa gratidão por estar aqui com você, Sérgio, para a gente, dando tantas informações maravilhosas. Muito eu obrigada que pela sua agradeço, eu presença. fico feliz. Isso vai ficar gravado? Como é que é? Eu não sei direito, eu tentei gravar uma live no Insta, acabei não conseguindo deixar ela gravar direito. Ela vai ficar gravado, fica lá? Ela Eu fica um vou, tempo no Story, né? sim, eu vou gravar. Na hora que encerrar, eu vou gravar, mas eu espero conseguir, porque eu também estou bem no começo aprendendo. Tá Mas ontem bom, eu testei tá bom. e eu Se consegui. você conseguir qualquer coisa, avisa, manda um link, qualquer Sim, coisa, aí eu te para a mando, gente poder. Tá tá bom. bom? Então, Então, um beijão gratidão. para todo mundo. Adriana, te amo, né? Gostei muito de conhecer vocês, toda essa turma toda, né? E estamos junto aí, estamos atravessando o mar, tá? Vamos confiar, dar a mão um para o outro e confiar na nossa luz e seguir a luz, né? Não importa quem não está seguindo, porque eles vão encontrar o caminho deles, nós encontramos o nosso. É isso aí, Sandra. Se Deus quiser, vamos fazer mais. É isso Gratidão a aí. todos. Gratidão. Eu também agradeço aí, bastante gente que eu conheço aí. Passou Martita, Martita, preencheram muito bem. Graças, Marta. Até mais. Beijo. De tal. Falou, Marcão. Muito bom. Bye, bye. Bye, bye. Grátis. Tchau. Tchau.